Bom, pessoal, a gente vai fazer agora alguns exercícios sobre inequações e o primeiro deles é esse aqui do PUC-Rio. Qual o conjunto das soluções inteiras da inequação? Então, quais são os números inteiros que são solução dessa inequação? Vamos começar resolvendo, considerando essa função, de segundo grau, f de x igual a x quadrado menos 3x, ela tem concavidade para cima, evidente, dá para ver, né? Que o a é positivo, é 1. E suas raízes são 0 e 3. Você resolve a equação do segundo grau e encontra as raízes. Nós vamos colocar o eixo x aqui, desenhar um esboço do gráfico, né? Essa parábola intersecta o eixo x nos pontos de abscissa 0 e 3. À esquerda do zero, essa função assume valores positivos. Entre o 0 e 3, ela assume valores negativos. E à direita do 3, ela assume valores positivos. O exercício quer saber aonde que a função assume valores menores ou iguais a zero. Então a gente vai pintar a bolinha do zero, pois o zero anula a função. Vamos pintar a bolinha do 3 pelo mesmo motivo e considerar o intervalo onde é negativo, né? Ou seja, onde é menor ou igual a zero. Então, intervalo fechado de 0 a 3. E agora a gente vai pegar os números inteiros que aparecem nesse intervalo. 0, 1, 2, 3. Portanto, a opção correta é a letra E. Exercício número 2. A soma de todos os números inteiros que satisfazem simultaneamente a inequação produto e a inequação quociente. Então vamos resolver aqui a inequação produto primeiro. Essa é o produto, né? Vamos determinar suas raízes. As raízes são 7 terços e menos 4. Vamos colocar essas raízes numa reta. Se eu pegar um valor de x à esquerda do menos 4, por exemplo, menos 5, e substituir lá na função, o resultado dá 22. Portanto, para esses valores de x, a sua expressão assume valores positivos. Se eu pegar um número entre menos 4 e 7 terços, o zero, por exemplo, e colocar lá, o f de zero é menos 28. Então, nesse intervalo, a sua função assume valores negativos. E se eu pegar um valor de x à direita do 7 terços, 3, porque 7 terços é 2,6, né? Então, se eu pegar aqui o 3, 7 terços é um pouquinho mais que 2, o f de 3 é 14. A gente coloca um sinalzinho de mais aqui. O 7 terços é 2,333, não 2,666, como eu tinha dito, né? Bom, agora a gente vai ver aonde que é menor que zero. Onde que é menor que zero? Nesse intervalo, de menos 4 a 7 terços. Portanto, os inteiros que aparecem aqui são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora vamos para a inequação quociente, resolvendo da mesma forma. A gente vai encontrar as raízes, menos meio e 5. Coloco aqui em ordem crescente, escolho um valor menor que menos meio. Eu escolhi o menos 1, o f de menos 1 substituído lá dá menos 1 sexto, portanto dá negativo. Vou pegar um valor entre menos meio e 5, eu acho que eu escolhi o zero, né? Se eu coloco o zero, vai dar 1/5, portanto nesse intervalo a sua função é positiva. E aqui eu escolhi o f de 6, deu menos 13, né? Nesse intervalo sua função é negativa. Ele quer saber onde que é maior que zero, a sua função é positiva nesse intervalo. Agora eu coloco todos os valores que são solução, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Ele quer que a gente some as soluções comuns, as soluções inteiras comuns, aquelas que satisfazem simultaneamente. As soluções comuns são 0, 1 e 2. Somando isso, a gente tem 3 e a resposta é o item A. Exercício 3, um probleminha da Unesp.
A demanda de um produto químico no mercado é de D toneladas, quando o preço por tonelada é igual a P. Nesse preço, o fabricante oferece desse produto F toneladas ao mercado. Estudos econômicos do setor químico indicam que D e F variam em função de P de acordo com as funções. Admitindo que P é maior que 1 e sabendo que raiz quadrada de 7.569 é 87, determine o valor de P para o qual a oferta é igual à demanda desse produto. Em seguida, e ainda admitindo P maior que 1, determine o intervalo real de variação de P para que a demanda do produto é positiva. Então vamos resolver a primeira parte do problema, que é essa aqui, ó. Determina o valor de P para o qual a oferta é igual à demanda. Então a gente vai pegar a oferta igual a demanda, uma equação, né? Faço a multiplicação em cruz e passo tudo para o primeiro membro. Quando eu faço isso, encontro uma equação do segundo grau como essa. Aí o delta, por Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O P vai ser 103 mais 87 sobre 38. Resolvendo isso, P é igual a 5, P é igual a 8 sobre 19, que não convém, porque o P tem que ser maior que 1. Portanto, a resposta dessa primeira parte é P igual a 5. Agora a gente vai resolver a segunda parte desse problema. Determine o real intervalo real de variação de P para o qual a demanda dP do produto é positiva. Lembrando que o P tem que ser maior que 1, né? dP tem que ser maior que 0. A gente cai numa inequação quociente. Acha as raízes aqui em cima. As raízes são 0 e 7. Na parte de baixo a raiz é 2. Coloca 0,27 na reta. Se você escolher um valor menor que 0 e substituir, f de menos 1 dá 4, portanto é positivo aqui. Agora você pega um valor entre 0 e 2, um valor qualquer, eu escolhi 1. O f de 1 deu menos 9, substituindo aqui, né? Você vai pegar esse f de 1, esse 1 e vai colocar aqui, ó, nessa expressão. Você vai ver que o resultado é negativo, porque deu menos 9. Aí você pega um número entre 2 e 7, eu escolhi o 5, substituí na expressão, deu positivo. E escolhi um número maior que 7, eu escolhi o 10, substituí lá, deu menos 45 sobre 8, portanto a função é negativa nesse intervalo. O problema é saber onde que sua função é maior que 0. Sua função é maior que 0 aqui e maior que 0 aqui. Então a resposta seria P menor que 0 ou P variando de 2 a 7. Porém, o P tem que ser maior que 1. A nossa resposta vai ficar assim. Então, está encerrado a resolução desse exercício 3 da Unesp, que era composto por duas partes. Bom, pessoal, agora a gente está indo para o exercício 4, o último exercício dessa série. São duas funções reais, f e g, e ele quer que você determine o conjunto dos valores de x, tais que f de x é maior que g de x. Então vamos lá, considerando que f de x é maior que g de x, f de x e x menos 14, maior, quando a gente passa tudo para o primeiro membro, fica uma equação assim. A gente sabe que tem concavidade para cima essa função e que as raízes são menos 1 e 6. Você desenha aqui o gráfico, né? Analisa os sinais em cada intervalo, positivo. Entre menos 1 e 6 é negativo e a direita do 6 é positivo. Ele quer saber onde é maior que 0. Então a esquerda é do menos 1 e a direita do 6. E a gente fica com essa solução, x menor que menos 1 ou x maior que 6. Agora a gente vai para a letra B. Determine o menor número k, tal que f de x mais k seja maior ou igual a g de x, para todo x real.
Então é muito importante que você observe isso aqui, ó. É para todo x real. Precisa levar em consideração isso aqui. Então vamos lá. X menos 14 mais k maior ou igual a isso. Passa tudo para o primeiro membro. A gente vai ter uma expressão como essa. Ele quer que essa função seja maior ou igual a zero para todo x. Se ela é maior ou igual a zero para todo x, o gráfico dela pode ser de dois tipos. Ó. Essa função aqui pode ter dois tipos de gráfico. Um gráfico tangenciando o eixo x e outro gráfico que não tangencia o eixo x e nem intersecta o eixo x. Nesse caso aqui o delta é igual a zero, nesse caso o delta é menor que zero. Então o delta aqui tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a zero. Quando você calcula o delta, você encontra esse resultado. Cai numa inequação de primeiro grau, que é muito fácil de resolver. Só por favor não esquece de inverter o sinal. E aí você tem a resposta. O menor valor K que satisfaz isso é 49 quartos. Um abraço para todo mundo, até a próxima.